Em tempos normais, seria impossível imaginar a Paraíba sem o tradicional São João de Campina Grande, considerado o maior do mundo. Mas em 2020, quando o mês iniciou, a realidade era completamente diferente. Uma cidade com pouca movimentação e, claro, sem estrutura de festa. Esse é apenas um exemplo do impacto do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Em muitas cidades do estado, era possível enxergar a mudança de rotina, mas desde o último dia 15, a Paraíba iniciou a retomada gradual das atividades. E para entender como essa retomada vai acontecer e quais têm sido os impactos da pandemia no estado, eu convidei para uma conversa o deputado estadual Buba Germano, que é, na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Acompanhamento das Atividades de Combate à Covid-19. Ele explicou o passo a passo desse plano. Deputado, em primeiro lugar, quero te agradecer por aceitar o nosso convite e bater esse papo a respeito da situação da Paraíba nessa luta contra o coronavírus. Eu que agradeço, Vanderlei, sei do carinho que você tem com a nossa Paraíba e estamos à disposição aí para que a gente possa conversar um pouco, essa troca de experiência. Hoje você está no Rio Grande do Norte, mas nós estamos aqui acompanhando e será um prazer bater esse papo com você. Deputado, o senhor é hoje o presidente da Comissão de Acompanhamento do Combate ao Coronavírus na Assembleia Legislativa da Paraíba. E como presidente nessa comissão, o senhor tem percebido o que nas ações do Estado e como é que está essa luta na Paraíba? Olha, Vanderlei, a nossa comissão ela tem um papel importante, que é fazer o acompanhamento das ações do governo, evidentemente articulada com outras frentes que estão trabalhando, como a de empreendedorismo, a da educação. Mas, enfim, nós temos acompanhado um esforço enorme que o governo tem feito, tem tomado medidas corretas no sentido de monitoramento, de rede de serviços regional de saúde. Evidentemente que as críticas sempre vão surgir, como em qualquer parte do Brasil. Como o país não dá um bom exemplo nessa articulação, mas eu acho que a Paraíba tem alguns números importantes que nós podemos chamar a atenção, como, por exemplo, a ocupação de leitos no estado da Paraíba, ela está em torno de 70% de leitos de UTIs adultas. E aproximadamente, em média, no estado, de 50% de enfermarias. Então, isso não houve, digamos assim, não foi estrangulada a rede de saúde do estado. E já agora, na próxima semana, abre mais um outro hospital, o Santa Paula, com mais 130 leitos aqui na cidade de João Pessoa. Então, de certa forma, isso tem dado uma certa tranquilidade, mas a nossa preocupação é porque já é visível um certo controle na Grande João Pessoa, mas a doença continua se interiorizando. Hoje nós já ocupamos 94% dos municípios paraibanos que essa doença chegou. Ou seja, demonstra que o vírus vem perdendo um pouco de força na Grande João Pessoa, mas, em compensação, está acelerando no interior. Na Paraíba são 27.454 casos confirmados. Hoje, dia 14 de junho, que é o dia que a gente está gravando essa entrevista, com 623 mortes e casos presentes em 209 cidades. Só que agora o governo do estado da Paraíba começa a falar em reabertura das atividades. E aí eu pergunto para o senhor, diante desses números, seria o momento, de fato, de retomar as atividades na Paraíba? Olha, primeiro é bom a gente esclarecer, a nossa comissão teve um papel importante essa semana, que foi dialogar com o setor produtivo da Paraíba. Foram mais de 17 representações do setor hoteleiro, da indústria, do comércio, do ramo da alimentação, enfim, para que a gente pudesse, há 15 dias atrás, tinha havido um decreto que ficou um pouco em dúvida, como, por exemplo, foi tornado para a opinião pública que João Pessoa tinha feito lockdown. Não houve lockdown na Paraíba, mas existia a dúvida também do decreto do governo com a autonomia também dos municípios. E
felizmente, essa semana, na sexta-feira agora, o governo alinhou esse decreto através de análise, porque para a gente fica muito claro uma coisa, o problema da flexibilização, da retomada gradativa do comércio, da economia, ela é em função do avanço da pandemia. Isso está muito claro para a gente. Está aí o exemplo, aliás, o mau exemplo de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, no pique, e por pressão, talvez, dos segmentos, vai e abre shopping, feiras populares como o Brás. Isso vai ser um desastre de uma possibilidade de uma segunda onda, no nosso entendimento. Mas na Paraíba, os shoppings não abrem, não? Na Paraíba? Não. Os shops estão em drive-thru, né? Que você faz a compra, vai lá no estacionamento, recebe a mercadoria, mas não estão abertos os shops, não. Houve uma informação, eu acho que até por parte do segmento, o Shopping Manaíra e o Mangabeira fizeram uma matéria pública mostrando os cuidados que tinham tudo, de certa forma como uma pressão para que o governo se posicionasse. Mas esse segmento não foi aberto. Basicamente, o que está aberto aqui são os serviços essenciais e houve uma flexibilização para o setor da construção civil, alguns segmentos da indústria com as devidas cautelas de proteções e de distanciamento. Mas, por exemplo, o transporte público não foi aberto aqui em João Pessoa, certo? Então, não houveram muitas mudanças, até porque os dados dos últimos 15 dias, para você ter uma ideia, a Paraíba, de abril para maio, ele saiu de 900 casos para 13 mil, ele cresceu 14 vezes. De maio agora para junho, nós estamos exatamente como você falou, com 27 mil casos, ou seja, 13 dias do mês de junho é que nós conseguimos dobrar o número de casos, passando de 13 mil para 27, exatamente com os dados de ontem. Então, provavelmente, no mês de junho, a gente não chega a esse crescimento de 14 vezes, como foi de abril para maio. Então, isso permite com que, na primeira fase, a nossa abertura aqui ela está sendo feita em função de uma metodologia que leva em conta taxa de mortalidade, índice de infecção, ocupação de leitos, e foi atribuído bandeiras para todos os municípios. Bandeiras verde, por exemplo, nos cantos onde não tem nenhum caso e o índice de infecção é baixo, aí há a abertura de atividades resguardadas algumas proporções. Inclusive por exemplo, comércio de rua, né? Sim. Por exemplo, os templos religiosos foram abertos com possibilidade de 30% de ocupação. Então, não há uma abertura total aqui das atividades, né? É bom esclarecer isso. Nós temos uma classificação por regiões, por município, dessas bandeiras, que são verde, amarela, laranja e vermelha. E nesta classificação é quem flexibiliza ou não as atividades. Deputado, aí o senhor citou aí de que a situação já começa a apresentar queda na quantidade de casos na Grande João Pessoa. A que se deve isso? A população da Grande João Pessoa comprou a ideia e fez distanciamento, se isolou? O que é que se deve a essa mudança? Não, houveram, há 15 dias atrás, um processo mais rígido de isolamento, mas a população já não deu a tanta resposta. O que está acontecendo é que está saindo muita gente, de certa forma, protegida, foram feitas barreiras sanitárias entre bairros, nos pontos, entrada desse pessoal para João Pessoa, e isso refletiu no seguinte: nos últimos dias, João Pessoa, que comandava no dia 31 de maio 52% dos casos da Paraíba, aí o avanço da doença para o interior, isso fez com que essa curva da Grande João Pessoa caísse para 49%. Mas ao mesmo tempo cresce a curva no interior, é isso?
cresce a curva no interior, mas com é incidência muito menor. né? Porque, veja bem, o crescer no interior numérico, o que é que significa isso? Às vezes o índice de infecção são baixos. Os índices de infecções mais altos aqui da Paraíba, eles estão aqui no entorno de João Pessoa, em Itabaiana, na região de Itabaiana, aqui o Vale do Paraíba, Guarabira, né? Aí Patos, Campina Grande. Então, são esses os municípios, as regiões de maior índice de infecção. No interior, por exemplo, lá no nosso Seridó, em Picuí, nós saímos de 50 e poucos casos, hoje temos 200 casos, mas ainda o índice é muito pequeno quando você transforma isso por 1.000 habitantes. Mas são 200 casos confirmados ou suspeitos em Picuí? Não, Picuí não, no Curimataú todo. Ah, entendi. Nesse universo de 110 mil habitantes, nós temos 200 casos. Sim. Ok? Claro que... Aliás, o número maior não é nem em Picuí, é em Baraúna. Mas isso significa também, quando os prefeitos receberam os testes, e quando apareceram os primeiros casos, houve uma intensificação de testagem, ok, Vanderlei? Sim. Graças a Deus, nós não temos um caso grave de internamento na região, ok? Então, a nossa preocupação, porque você tem um hospital regional como o de Picuí, que até regime semi-intensivo, ele é atendido lá na região. E só houve um caso de internação, que o paciente foi transportado aqui para o Hospital Metropolitano de Santa Rita, mas 3, 4 dias ele recuperou-se, graças a Deus. Então, esse controle, para você ter uma ideia, o índice de óbito da Paraíba chega a 2,3%. É a metade do índice nacional. O número de testagens da Paraíba é também alto. O que nós temos, e aí são subnotificações, é o número de recuperados. Por quê? Porque o sistema é alimentado pelas secretarias municipais, entendeu, Vanderlei? Aliás, isso reflete no sistema nacional. Se eles não indicam, não informam até meio-dia a central da Secretaria de Saúde do Estado, esse dado vai ser contabilizado até 6 horas da noite. Esse é o sistema de monitoramento da Paraíba. É o mesmo sistema que alimenta o sistema nacional. Então, assim, eu acho que as medidas da Paraíba elas estão corretas. O que avançou, não houve divergência entre o decreto estadual com o decreto municipal da Grande João Pessoa, de João Pessoa, e evidentemente que a prerrogativa de estabelecer isolamento e regras é dos prefeitos e prefeitas. Que foi uma coisa que o STF teve que decidir por causa da maneira como o governo federal vinha tratando a situação, né? Exatamente, mas aí, veja bem, de qualquer maneira, foi um equívoco que terminou contribuindo, porque a saúde nacional, ela é tripartite. O que é que significa isso? A União entra com 50%, certo? Estados e municípios, cada um com 25%. É assim a regra da tripartite na saúde. Infelizmente, às vezes essa regra não predomina por tudo quanto é canto, por todos os estados. Para a gente é muito visível essa discriminação que o governo fez com relação ao Nordeste. Isso é preocupante, sabe, Vanderlei? Porque os estados foram obrigados a tomar medidas, né? E que ainda depende também da compreensão dos prefeitos das maiores cidades. Então, ao meu ver, eu acho que o erro é se politizar um tema que é de saúde pública nacional. Mas já que a gente entrou nesse tema, como é que começou toda essa politização? Porque realmente a gente olha para os outros países e não vê essa disputa que está ocorrendo no Brasil, esse clima tensionado, e aqui a gente vê uma briga política muito grande. Como é que começou tudo isso, na visão do senhor? Eu vejo com muita tristeza, porque se o governo federal não deu o exemplo, e isso foi claro, trocou 3 ministros em 2 meses, e ainda está com um ministro interino, então não há um entendimento de procedimentos, de protocolos. Se o ente maior não dá o exemplo, o reflexo vem
Então, por uma razão A ou B, um município que é alinhado mais com o governo federal ou não, toma a medida que acha que deve. Isso prejudica, na minha compreensão. Foi o primeiro mau exemplo. E aí vem perdurando isso, por exemplo, o Rio de Janeiro. Crivella faz um decreto, o governador outro. Então, são poucos exemplos que nós temos que houve, por exemplo, por que eu destaco a Bahia? Porque são dois partidos antagônicos que disputam a política, tem o prefeito do Democratas e o governador do PT, mas eles se uniram, Vanderlei, para unificar as decisões com relação ao Estado da Bahia. Isso é um bom exemplo. Então, eu acho que erra quem pensa em politizar. E aí, Vanderlei, na política existe oposição e situação. Então, sempre vão questionar qualquer medida que tome. Mas eu quero dizer que, na minha compreensão, a Paraíba tem tomado as medidas corretas. Não vou dizer a você que aqui já tem um controle absoluto, mas os indicadores nossos fazem com que a gente tenha uma garantia de flexibilizar na primeira fase. E a primeira fase, digamos assim, os municípios que estão na fase amarela, eles flexibilizam a construção civil, continua a alimentação fora do lar através de delivery, né? E, enfim, isso, claro que não é impossível num estado com 223 municípios que um decreto resolva a situação de todos. E as academias, tem previsão para as academias? Não, as academias também não foram abertas. Agora, por exemplo, salão de beleza foi aberto, agendado, com agendamento. As concessionárias foram abertas, né? Óticas foram consideradas serviços essenciais. E supermercados, essas coisas que naturalmente são os serviços essenciais. E, deputado, pelo que a gente tem, né, informação nacional, o Brasil já ultrapassou a marca de 42 mil mortes, de 42 mil mortes, e coloca o Brasil ali só atrás dos Estados Unidos no ranking mundial. E a pergunta que eu faço é, a gente está perdendo essa guerra? Olha, se persistir eu acho o seguinte, sabe, Vanderlei, o governante ele precisa ter o poder de decisão e assumir com o ônus e o bônus das suas decisões. Porque há uma pressão popular, claro, o pessoal de baixa renda, os informais, né, que naturalmente é muito bom a gente que tem, por exemplo, um salário fixo, pedir para o povo ficar em casa. Mas você sabe que, na prática, o pessoal que vive na periferia e que vive da economia informal, eles não vão ficar, porque vai faltar alimentação. Aí, acho que os cuidados do governante primeiro, a proteção individual, certo? E abrir segmentos com toda a cautela, porque a prioridade é preservar vidas, não é... O baque na economia ele já está posto. Nós perdemos, aqui na Paraíba, no mês de abril, 8.900 postos de empregos formais, 15 mil ao longo desse ano. O Rio Grande do Norte perdeu 13 mil, agora em 2020, de janeiro a abril. Em maio, com certeza, vai intensificar. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da ajuda financeira que o governo deu para estados e municípios, está havendo uma compensação da perda de CMS. Mas o controle da economia, o déficit econômico do Brasil esse ano está previsto para 5 vezes do que estava programado. Não é fácil. Então, a retomada da economia ela tem que ser feita, e acho que o papel do Poder Legislativo é esse, de auxiliar o governo em projetos estratégicos que gerem emprego. Por exemplo, eu acabei de aprovar um projeto autorizando as usinas da Paraíba produzirem álcool 70, porque não era permitido. Isso significa dizer um segmento
que movimenta na economia da Paraíba 1,5 bilhão no ano. Então, tem áreas estratégicas na indústria, no comércio, que cada estado e cada região tem um potencial diferenciado. Então, é necessário que os governantes estejam antenados com esses indicadores da economia e a evolução da pandemia, para fazer um ponto de equilíbrio, Vanderlei. Essa é a minha visão. Como é que isso vai evoluir? Quais são as próximas etapas? Como é que a Paraíba tem pensado isso, planejado isso? Pronto. Primeiro, isso aqui é um estudo que todos os estados brasileiros estão acompanhando. O ciclo da doença, do vírus, é em torno de 14 dias. Então, a Paraíba fez a primeira fase. Então, nós temos os 4 ciclos da Paraíba, eles se encerram no dia 29 de julho. Ou seja, a cada 15 dias, semanalmente, a Secretaria de Saúde avalia a questão da evolução do vírus. E a cada 15 dias faz os ajustes. Por exemplo, um município que estava em bandeira vermelha, se ele passar para amarela, automaticamente flexibiliza algumas atividades, certo? De menos riscos. Ou seja, a flexibilização é em função dessa evolução, que são 4 componentes que são analisados. Índice de óbito, número de casos, quantidade de leitos e índice de infecção. E quando é que então, isso aí... Pode concluir. Isso aí... Esses 4 componentes é quem classifica as bandeiras dos municípios, certo? Então, a Paraíba está com, por exemplo, de 223 municípios, nós temos poucos municípios com bandeira verde, ou seja, por isso que continua só os serviços essenciais. Nós temos em torno de 80 municípios em bandeira amarela, que já flexibiliza algumas ações, e laranja é uma transição, e também temos poucos vermelhos. Então, essa classificação é quem permite... A João Pessoa está em qual classificação? Laranja. Laranja, ou seja, transição. Está na transição, mas veja bem, como tem o maior percentual de casos, né? Então, é um laranja que não faz com que ele tenha que flexibilizar. Agora, por exemplo, Campina Grande... O decreto do prefeito de Campinas, ele flexibilizou mais ações. Poderá pagar um preço alto. Quem vai dizer isso são as próximas avaliações. A nossa comissão, a gente atualiza isso todas as semanas, sabe, Vanderlei? Uhum. A gente tem um gráfico aqui que a gente calcula o percentual de índice de infecção por região, que são 14 regiões da Paraíba. Por exemplo, as regiões mais críticas, já vou repetir, a região de Itabaiana, segundo lugar, João Pessoa, terceiro, Guarabira, quarto, Patos, quinto, Campina Grande. As menos críticas, lá em Princesa Isabel, aí a região de Itaporanga, Monteiro, Sertão, a região do Curimataú, aqui fronteira com o Siridó do Rio Grande do Norte, que é a nossa região, e Cajazeiras. Então, você veja, é muito difícil de interpretar, não existe uma lógica para a doença, entendeu? E quando o senhor fala isso, deputado, me vem um questionamento, porque é o seguinte, aqui no Rio Grande do Norte, a região do Seridó também, se comparada a outras regiões, está numa situação relativamente boa. Então, não sei qual é o fenômeno que está ocorrendo. Eu sei que não é o fenômeno, mas... Aí nós poderíamos atribuir que o que é... Será que é o clima? Nós temos a região mais quente do Seridó de vocês com o da gente, que se confundem. Pode ser um componente que não tem o ambiente, digamos assim, adequado para a evolução do vírus, né? Mas ao mesmo tempo, o oeste do Rio Grande do Norte aqui, que é uma região muito parecida do ponto de vista da questão climática, temperatura, é uma das situações mais sérias porque faz fronteira com o Ceará. Né? Então, assim, tudo incrível. Mas, olha, Cajazeiras faz fronteira com o Ceará e é um índice pequeno. Verdade. O Cariri faz fronteira com Pernambuco, que tem uma situação... Ceará e Pernambuco tem uma situação pior do que a Paraíba.
Então, é muito complexo, entendeu, Vanderlei? Uhum. Agora, nós estamos aqui monitorando e uma das nossas sugestões na nossa comissão foi que a bandeira não seja dada nem por município, seja por região. Porque a dinâmica econômica da Paraíba é feita, aí como a do Rio Grande do Norte, em cima das regiões geoadministrativas. Sim. Por exemplo, você conhece a nossa região, eu posso ter, digamos, Carnaúba dos Dantas, ela não tem uma dinâmica econômica no Siridó equivalente a Parelhas, Caicó e Currais Novos. Sim. Isso é uma coisa lógica. Isso. Como na minha região, Frei Martinho, que está próximo de Picuí, tem uma diferença na dinâmica econômica. Então, na verdade, precisa ter um meio termo. Para mim, ficou muito claro que nós temos que tratar a pandemia, em primeiro lugar, e flexibilizar gradualmente as atividades em função da evolução. Se dentro de uma semana as bandeiras não são fixas, se uma semana nós percebermos que a curva começa a cair, evidentemente que o governo pode flexibilizar, mas a flexibilização está sendo a cada 14 dias. Então, respondendo à sua primeira pergunta lá, nós teríamos mais 3 ciclos de 15 dias. No dia 30 de junho, 29 de junho, sai um outro decreto, 15 de julho, outro, e esperamos que 30 de julho a gente esteja todo mundo com bandeira verde, né? É isso que nós torcemos. E aí isso seria o novo normal, né? Que seria Pronto. As pessoas saindo de máscaras, as pessoas tomando seus cuidados, mas com bandeira verde, é isso? Que a sociedade vai viver um novo momento, realmente, que é o de se readequar a tudo isso. Ora, todos nós sabemos que é muito inconveniente andar de máscara, mas é necessário. Você sabe que eu sou do grupo de risco. Sim. Né? Eu fui acometido de um linfoma e tenho 65 anos de idade. Mas, veja bem, eu estou tomando todas as minhas precauções. Estamos trabalhando de forma remota. Eu estou na quarentena permanente, né? Tá entendendo? Então, assim, Vanderlei, é um esforço muito grande que estamos fazendo. Agora, muito pior é uma abertura escancarada do comércio, por exemplo, por pressão de alguns segmentos, e a gente ter que retroceder a um lockdown. Eu acho que é muito pior. Do ponto de vista do impacto econômico, quais foram os setores na Paraíba que foram mais impactados com essa situação do coronavírus e qual talvez seja a atividade econômica que melhor vai se recuperar? Olha, o impacto econômico, veja bem, e aí eu vou começar pelo Brasil. O setor primário, que é o agropecuário, certo? Agronegócio, ele não perdeu muitos postos de emprego. Aliás, pelo que eu vi, ganhou. Ganhou. Exatamente. A indústria foi a segunda maior perda, mas a grande perda mesmo foi serviços e o comércio, que é o setor terciário, né? Uhum. E o setor público também perdeu, mas em quarto lugar, porque, queira ou não, as prefeituras, os governos mantiveram os empregos formais, né? Mas o setor mais prejudicado foi o setor terciário, que é o comércio e os serviços, né, Vanderlei? Então, por exemplo, no caso da Paraíba, dos 9 mil casos, empregos formais perdidos no mês de abril, a indústria perdeu 1.700. O setor primário, muito pouco, e a gente tem condição de regionalizar isso para que o governante tome decisões em cima dos números. Porque o impacto no ICMS foi muito grande. A Paraíba perdeu, nesse 470 milhões de reais de janeiro a abril. É uma bolada grande, né? Muito dinheiro. Então é o seguinte, a recuperação desse vai ser em função, claro, da evolução da pandemia, mas estrategicamente o governo tem que ter esse entendimento com as categorias e cobrar também dos segmentos. Porque, por exemplo, Vanderlei, nós podemos abrir restaurantes com restrições, ok? Mas aí você, como cidadão, você vai para restaurante hoje, eu só iria se eu confiar plenamente. Certo? Porque eu prefiro ficar no delivery, mas então não adianta a gente fazer... A gente sabe que os informais, a alimentação é um ramo essencial,
Mas ele está atrelado o quê? Quando você abre o setor comercial, o comércio de varejo, precisa do transporte público. E aí o que adianta abrir o setor comercial e os ônibus lotados e a população desprotegida? Então, é esse meio termo que nós temos que ter a capacidade de encontrar. Deputado, que Deus possa nos ajudar a vencer esse momento e que a gente possa sair dessa, recomeçar, reconstruir tudo que foi perdido ao longo desse período. Muito obrigado pelo bate-papo aqui do senhor. É sempre uma satisfação muito grande conversar com o senhor. Eu estou sempre à disposição, Vanderlei. Você também é muito antenado nesses temas e nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que o que precisa ter é a união de forças de todas as correntes, porque, em primeiro lugar, nós temos que ter um propósito, que é o de preservar vidas, certo? É muito preocupante, porque nós vamos entrar num processo eleitoral, não sabemos nem como vai proceder a eleição, né? Mas, do ponto de vista meu como parlamentar, a minha preocupação e a da Casa Legislativa da Paraíba agora é a gente retomar projetos estratégicos que permitam com que a gente recupere, no período mais curto de tempo, a força da nossa economia. Então, eu também, você me conhece, sabe que eu sou da geração dos otimistas, né? Eu sou otimista e peço a Deus que continue nos protegendo para que a gente possa, nos momentos de dificuldade, superar essa pandemia e sairmos mais fortalecidos. Eu acredito muito no potencial do Nordeste e nós temos força para retomar esse crescimento, se Deus quiser. Para encerrar aqui, eu vou pedir uma coisa que eu sei que eu não preciso nem pedir para o senhor. Cuide bem dessa Paraíba que eu amo demais. O senhor sabe disso. E cuida bem também do seu Siridó, que do meu eu tomo conta também, viu, amigo? Beleza, deputado. Grande abraço. Grande abraço, foi um prazer, Vanderlei.